Olá! Oficialmente terminou o anime de Lord of the Mysteries. E eu admito, quando eu comecei a ouvir sobre o anime de Lord of Mysteries, eu já sabia, ou melhor, sobre Lord of Mysteries, eu já sabia que ia lançar um anime em algum momento, pelas conversas, internet afora. E sempre diziam, né, como era a maior obra de ficção já feita, a maior obra de fantasia já criada, a melhor história. E assim, sempre me pareceu exageradíssimo. Contudo, ainda assim, eu caí um pouco nesse papinho e pensava, porra, deve ser bom mesmo, hein? E mesmo que não seja a melhor coisa de todos os tempos, eu pensei que não precisava ser, né? Bastava ser bom, bom o suficiente. E assim eu fui convencido por várias discussões a ler Lord of the Mysteries, Lot Me, que na verdade foi muito bom. Tecnicamente falando, na verdade o termo correto é Lord of Mysteries, não Lord of the Mysteries. Contudo, eu realmente gostei mais do termo que a comunidade adotou para chamar essa obra, como ela se popularizou antes da tradução oficial, que tem esse The, Lord of the Mysteries. A sigla fica até melhor, LOTM, mas é uma diferença trivial. E foi isso, eu li Lord of the Mysteries e eu completamente me apaixonei por essa obra. Pela construção dela, pelo protagonista complexo, circular. É extremamente interessante também o mundo, as regras, a política, o sistema de poder é particularmente fascinante. E muito mais do que acontece nessa obra também. Bem, é claro, como a escrita dela, comparada ao padrão da maioria das novas, é uma escrita muito boa, uma escrita cheia de vocabulário. Lord of the Mysteries é uma obra chinesa e o seu autor é o Cuttlefish that Loves Diving. Seria algo como o povo que ama mergulhar. Ele tem algumas influências Lovecraftianas e tal, de povo, nessa construção dele. Mas Lord of the Mysteries não foi a primeira obra dele. Porém, serviu para que ele desenvolvesse, né, muito bem a escrita dele antes de nos entregar algo tão bem pensado, com personagens tão complexos, redondos, que mudam ao longo do tempo e interessantes. E como eu disse, agora o anime de Lord of Mysteries, ele acabou. Ele acabou de uma forma realmente maestral, espetacular. Muito bem sucedido também. Os eventos mais impactantes foram muito bem adaptados e eu voltei a me encantar pelo início dessa obra. E na real, eu sempre gostei muito do volume 1, mas foi muito bom rever tudo aquilo agora em animação, trilha sonora insana e tudo no geral muito bem feito. Mas tem seus pontos de melhoria. Ele não adaptou tudo que havia na nova no primeiro volume. Alguns acontecimentos e relação familiar de Klein com a sua família foram meio que deixados de segundo plano, ganharam um pouco mais de participação só em episódios chibi, do animezinho especial que tava tendo, ou deixaram para aparecer posteriormente em episódios especiais, como o que vamos ter sobre o Almirante Kilangos no próximo ano. Junto ao fato, é claro, de que os 3 primeiros episódios foram extremamente rushados por razões contratuais da Tencent. Porém, mesmo assim, eu particularmente consegui aproveitar a obra, foi muito boa, sensacional, cobri todos os episódios aqui no canal, trazendo análises mais explicativas e mostrando diferenças que eu me lembrei da nova. Então, por meios 100% oficiais, confia, eu li a novel, a versão que eu li foi em inglês, porém eu tenho feito o esforço recente de ver como a Crunchyroll fez algumas traduções. E apesar de alguns erros nela, algumas ficaram melhores do que eu imaginava. Então eu vou trazer aqui os nomes das sequências e poções, tanto em inglês quanto em português. Afinal, hoje o tema principal é Sistema Beyond, é o sistema de poder. O sistema de poder de Lord of Mysteries. No próximo vídeo que eu vou ter sobre Lord of the Mysteries, provavelmente vai ser sobre o mundo em si, mas esse é mais sobre como funcionam os Beyonders, o sistema Beyonder, as poções, bem como explicar cada uma das 22 sequências, sem entrar nas habilidades a fundo, mas eu vou explicar. Com isso, né, muitas pessoas recentemente pretendem começar a ler a nova ou já começaram. E eu poderia recomendar aqui não só a leitura da nova, mas também a leitura do manhwa novo que está adaptando muito bem a história, até em maiores detalhes do que o anime. Contudo, ele possui uma arte extremamente linda e bem desenhada, feito por uma pessoa só. Ou seja, o manhwa ainda está muito ali no início dos eventos, porque ele lança meio lento, quando comparado ali ao Dom, ao anime. Contudo, isso não é um problema. A arte é muito bonita, o tema tá tudo muito bem detalhado na escrita. Eu temo, contudo, que o sucesso do anime possa se tornar desnecessário na visão da produção, a continuidade desse manhwa, que é muito belo. Porém, dá muito trabalho, né, ele lançando demais, mas eu espero que eu esteja apenas sendo pessimista e ele prossiga. Enfim, como muitas pessoas estão se aprofundando nesse mundo de Lord of Mysteries, eu queria falar mais desse mundo fantástico e sombrio, não só do próximo vídeo que vai ser sobre o mundo, mas esse sobre o sistema de poder. E o sistema de poder adotado em Lord of Mysteries, à primeira vista, ele é extremamente simples. Ele não é nada espetacular, ao que parece. E o Dom, em particular, nos entregou até mais do que eu acho que precisava. Desde o início ele mostra lá a árvore, né, os 22 caminhos que existem no sistema Beyonder, caminhos que tornam o indivíduo mais forte conforme ele progride nas sequências, digerindo poções, começando ali na sequência 9 e indo até a sequência 1, onde cada nível adiciona novos poderes ao Beyonder, do caminho que ele tá, inclusive fortalecendo os poderes já adquiridos anteriormente. E é basicamente isso que o anime nos diz na introdução.
algo que a novel nunca diz tão diretamente, explicando sobre os 22 caminhos. Porém, ao longo da jornada, Klein faz as suas conclusões e aprendizados, e nós aprendemos juntos como cada caminho funciona, quantos caminhos são, e o anime de fato entrega um pouco isso, mostrando que são 22 e tal, e que o progresso na sequência é com o consumo de poções, mas isso é revelado logo no início. Porém, mesmo assim, ele não entrega na verdade muita coisa, porque o sistema desse negócio ele só parece simples de primeira vista. Porém, junto com uma boa curva de aprendizado com o protagonista, a gente vai descobrindo que ele fica mais e mais complexo, mais e mais cheio de detalhes, e os segredos sendo revelados, ou melhor, mistérios vão sendo revelados ao longo da obra. E é isso. Eu sei que essa introdução já foi longa, então depois da vinheta eu vou falar aqui sobre como o sistema Beyonder foi introduzido ao Klein, como é que ele funciona, por que as poções são utilizadas, quais são as regras para se seguir um caminho e suas sequências, evitando a perda de controle. Algumas coisas desse sistema são mais complexas, mas já foram mostradas no anime, e eu também vou falar como a lei da indestrutibilidade das características Beyonder, tudo com informações e poderes que já foram mostrados no anime no geral. Com exceção de um termo que apareceu na novel logo no primeiro encontro do Clube do Tarot na novel, porém o anime pulou, e eu vou explicar porquê, mas pode ter ficado um pouco confuso. Então na primeira parte, após a vinheta, vou mostrar os caminhos e sequências que o Donho anime já mostrou, dar rapidamente exemplos de personagens como os personagens do Clube do Tarot, atuais do anime. Porém, na segunda parte eu vou continuar detalhando o restante dos caminhos e completar os 22 caminhos, falar de todos eles, falar de suas habilidades no geral e detalhes, minha opinião e visão sobre o caminho e o nome das sequências de todas as numerações, em português e inglês. As habilidades e poderes do caminho também de uma forma mais ou menos simplificada, porque se for falar de todas elas em detalhes, o vídeo fica com 10 horas. Então, para evitar spoilers grandes, eu não vou detalhar as habilidades em si, basicamente, mas ainda vai ter spoiler, porque é sim um spoiler conhecer quais são os outros caminhos, os nomes das sequências, das habilidades. Eu devo dizer, tem um spoiler em particular que eu estava me preocupando muito em não falar na parte 2, para permitir que o pessoal visse de forma orgânica no anime. Mas aí eu fui vendo como, além de muitos já terem percebido o que é, e como é mais ou menos que funciona, muitos se não viram por aí deduziram por conta própria. A própria abertura do anime entrega um pouco, falando ali na árvore Beyonder, e também é algo que o Klein descobre já na segunda temporada ou no segundo volume da novel. Então assim, é um spoiler, mas que eu vou falar apenas no início da parte 2, e não tem como não falar porque ele completa o sistema Beyonder. Então, sintetizando, parte 1, apenas nível de informação do anime, leis, sequências e habilidades que apareceram lá. Da parte 2, mostrar todos os caminhos e personagens futuros que os representam, bem como falar superficialmente das habilidades ali do caminho, opinião, nomes das sequências e alguns segredos adicionais que, como eu disse, deixariam o assunto incompleto se não fosse falado. Bem como certas denominações. E é claro, se esse vídeo performar legal, o pessoal que já leu a novel ou quiser ver um vídeo mais detalhado sobre o sistema Beyonder em si, digamos que ainda a gente tem bem mais segredos aí para aprofundar, além do que eu vou trazer na parte 2, entre os possíveis spoilers. Então, aproveita esse momento pré-vinheta para pedir seu like e a sua inscrição, porque apesar de eu já ter coberto todos os episódios do anime aqui no canal, ainda é um canal novo e que ajudaria bastante e motivaria aqui a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Por fim, eu me chamo Thiago, ou digo aqui pelo canal e entre meus amigos, então é isso, vamos lá? Então, agora nessa primeira parte eu vou detalhar todos os caminhos já mostrados no anime, com as sequências que já foram mostradas, e é claro, demais leis desse sistema que já foram mostradas também, explicando ali em detalhes o que a nova deixou mais claro que o anime, pelo menos. Então, primeiro, só tem um termo que eu gostaria de explicar, os fundamentos do poder Beyonder, né? E isso tem relação com as eras anteriores, as épocas. Lembrando que neste mundo as pessoas entendem que desde que o Deus da criação criou tudo, houveram 5 eras, e esse Deus se dividiu em várias coisas e outros deuses. Mais detalhar o que aconteceu em cada era fica para outro vídeo, porque para este o que é importante é um termo que o anime não mostrou, como eu tinha falado, mas que a novel não omitiu no volume 1 e que é mais ou menos importante para explicar. Porém é normal ele não ter mostrado, apesar de conhecermos o termo desde o início da novel, ele não tem muita relevância até algum tempo depois da história. O Auger, ele diz logo no primeiro encontro do Clube do Tarot sobre algo chamado Quadro da Blasfêmia, e que este surgiu na Segunda Era. O Auger sabe pouca coisa, na verdade, ele sabe pelas informações da igreja que ele tem acesso, que tem alguma relação com o surgimento dos Beyonders humanos, e que aparentemente parte do sistema das poções veio de lá, dizendo o nome das sequências e as poções e tal. Isso é mais ou menos conhecimento comum entre Beyonders oficiais da igreja, e um pouco menos comum entre não oficiais, mas eles não sabem realmente como é, o que é, da onde surgiu, o que realmente é esse quadro da blasfêmia, e a gente também não sabe nesse momento, por isso eu não vou me aprofundar nisso. Só explicar que
teoricamente isso existe. Logo no início, então, por meio do Clube do Tarot, entendemos que humanos que, por meio de seguir instruções de uma receita à risca, conseguir os ingredientes também, eles conseguem, pelo método escrito na receita, criar uma poção que os tornam Beyonders, começando normalmente pela poção da sequência 9 de um caminho. Aprendemos que existem 22 caminhos Beyonders, cada um dominando diversos aspectos e poderes. Alguns poderes são inclusive parecidos entre alguns caminhos, mas muitas vezes eles têm diferentes usos ou restrições. Descobrimos então que alguns caminhos ou poderes Beyonders são ligados às igrejas, mas é claro, qualquer um, mesmo sem fazer parte da igreja, desde que ele tenha a poção, ou seja, a receita e os ingredientes, ele consegue se tornar um Beyonder, começando na sequência 9 e vai avançando na ordem correta, exceto raros casos. E teoricamente, esse quadro da blasfêmia é precisamente algum tipo de documento, uma tábua que mostra todos os caminhos e suas sequências, e como criar as poções também. O Auger diz, inclusive, nesse mesmo capítulo, que alguns nomes de poções podem ter mudado ao longo do tempo, com várias traduções entre diferentes linguagens, como Jotun, Feysak Antigo e Hermes. Mas ainda muito no início da obra, o Dan Smith explica para o Klein sobre como o sistema de poções ele foi desenvolvendo ali ao longo de várias épocas, por meio de falhas, de tentativas, utilizando ingredientes de diversos monstros e seres fantásticos que existem nesse mundo para criar poções. Mas os humanos não sabiam mais ou menos o que é que funcionava e o que era estável e o que é que realmente avançava. Ou seja, as pessoas iam mais ou menos obtendo poderes sem muita ordem ou certeza no que é que ia dar. As pessoas então perdiam o controle ou morriam por causa disso. Mas depois do quadro da blasfêmia, aparentemente tudo ficou mais claro, qual ordem deve ser seguida e quais partes usadas nas poções. Mas esse conhecimento unificado se perdeu e cada igreja, família ou culto maligno controla mais ou menos alguma receita de poção ou algumas. Falando então sobre perda de controle e o método da atuação e os perigos de se tornar um Beyonder em si. Os 22 caminhos e suas sequências eles foram padrões encontrados de forma mais ou menos segura de avançar. Isso já entendemos, e manter, é claro, o consciente humano. Porém, mesmo assim, existe o risco ainda de perda de controle, onde o Beyonder se torna um monstro. Normalmente acontece se avançar rápido demais sem digerir a poção por meio do método da atuação, que por sua vez o método consiste em se comportar e atuar conforme o nome daquela poção. Além disso, você pode perder o controle por ser diretamente exposto à existência de altíssimo nível sem nenhum tipo de proteção. Isso é, se você não morrer, se o Beyonder consumir poções de caminhos diferentes, ele também vai perder o controle. Ou se ele consumir uma poção de uma sequência acima da sua, mesmo no mesmo caminho, tipo, por exemplo, se ele consumir uma poção quando ele tá na sequência 9, e ele consumir a poção na sequência 7 do mesmo caminho. Poxa, tem uma alta chance dele perder o controle e morrer ali. Se tiver muita sorte, ele sai vivo e avança. E pulou a sequência 8, não tendo talvez necessariamente alguns poderes que ele teria na sequência 8. Dan Smith então explica para Klein no penúltimo episódio sobre a lei da indestrutibilidade da característica Beyonder. E o que é isso, Gilga? Bem, é basicamente aquela noção da química de que nada se cria e nada se destrói. Tudo se transforma. Então, um Beyonder que ele tenha morrido de qualquer jeito, seja perdendo o controle ou de velhice, as características Beyonders que o fazem um Beyonder, elas são preservadas de tal forma que podem ser utilizadas novamente para criar novas poções para novas pessoas. Normalmente os ingredientes principais consumidos para aquele Beyonder são condensados em um objeto só, somando todas as sequências que ele já avançou. Então vamos supor, por exemplo, aquele cara que morreu, o Palhaço de Terno, e ele é teoricamente alguém numa sequência acima da de Klein no mesmo caminho, e o anime não deixou claro qual era o nome dessa sequência, de avanço do Klein, desse mesmo caminho do Vidente, porém o anime do Velho Neil meio que entrega isso, ele literalmente diz: então eu vou dizer aqui, mas se não quiser saber, pula pra cá. E o nome da sequência é o Mágico, Magician, na sequência 7. E esse cara, ele bebeu a poção 9 do Vidente, depois a 8 do Palhaço, e depois certamente a 7 do Mágico. Supondo que o Klein avance usando esse condensado de ingredientes que se formou desse cara aqui quando ele morreu. Ele vai avançar de fato, porém ele vai ter ingredientes adicionais equivalentes à poção da sequência 9 e 8. Porque esse cara consumiu a poção 9 e 8, e o Klein também. Ou seja, o Klein teria ingredientes adicionais da sequência 9 e 8, o que pode deixar as habilidades dele um pouco mais fortes, mas no geral ainda é meio ruim, porque atrapalha o progresso da digestão. Tecnicamente, os ingredientes adicionais eles podem sim ser separados em ter 3 conjuntos diferentes. O da 9, da 8 e da 7, tudo separado. Contudo, os métodos para isso ainda não vimos no anime, só vamos ver no futuro. Assim, temos os 22 caminhos Beyonders, onde eu vou começar por uma ordem qualquer aqui, do que mais apareceu mesmo, porém eu vou mostrar agora na primeira parte apenas os do anime, reforçando, e na segunda parte, que eu também vou avisar, vou mostrar o restante. Então, vamos lá.
começando pelo Caminho do Vidente, ligada a Intis e a Ordem Secreta. Na sequência 9, temos a sequência do Vidente, o caminho do protagonista Klein Moretti. Klein escolheu esse caminho mesmo que a igreja não tivesse as porções de avanço dele, porque ele viu que o Imperador Rosel no seu diário disse que ele se arrependeu de não ter escolhido um dos 3 caminhos que ele citou, que eram o Maraldo, Saqueador, o Seer, que é o Vidente, e o Apprentice, que é o Aprendiz. Ainda não sabemos porquê, mas ainda Klein assim mesmo escolhe essa opção, mesmo que a igreja tivesse entre outras opções algumas que ela tem avanço até altas sequências, como o Caminho do Insônia e o Caminho do Coletor de Corpos. Também tinha acesso ao Caminho do Fuçador de Mistérios, que é o do Velho Nil. E o Caminho do Vidente, ele é classificado normalmente como uma classe de suporte, mas que ele possui as melhores habilidades de previsão, de divinação, sendo capaz de aprender muito sobre misticismo muito rápido, mais rápido do que normalmente outras sequências. Algumas outras sequências e caminhos também têm habilidades muito boas de aprender misticismo, mas o Vidente é uma das melhores entre elas. Bem como, é claro, fazer rituais mais bem-sucedidos, bons de energia espiritual, realizar divinações sobre o futuro e o passado, bem como localizar e encontrar pessoas e objetos, sendo então capaz de usar também a sua visão espiritual para ver coisas do oculto, do mundo oculto. Outros caminhos também podem, mas nem todos os outros caminhos conseguem ver tanta coisa ou tão facilmente quanto um vidente, necessariamente. Alguns até são melhores, mas a maioria não. O caminho do vidente também melhora muito a memória do vidente, mesmo que o indivíduo se esqueça de alguma coisa, com a sua espiritualidade forte e divinação, ele rapidamente consegue recuperar a informação da sua consciência. Ele também possui intuição de perigo, mas ainda não há uma previsão tão rápida quanto a do palhaço. Mas é isso, ao longo do tempo, Klein vê que tem limitações nesse caminho. As divinações requer objetos e informações para uma boa precisão e não é toda poderosa. Pode inclusive ser interferida por outras forças e rituais. Clown, sequência 8, palhaço. No exemplo de Klein, ele adquire habilidades como a adaga de papel, que o incentiva a usar cartas de tarô como adagas de papel. Ele tem um controle praticamente total e consciente sobre todas as suas funções corporais, inclusive expressões faciais. Tem muita destreza, agilidade e velocidade, ganhando ali um aumento de força muito decente. Também, o palhaço ele é capaz de fazer muitas acrobacias e movimentos difíceis, de forma fácil, o que junta muito bem o poder dele de previsão de perigo melhorado, a intuição de perigo, na qual ele é capaz basicamente de prever o futuro brevemente com uma premonição de eventos quase imediatos, se salvando de perigos iminentes. Ele consegue até mesmo ver, numa sala que ele está prestes a entrar, se existe alguém ali, naquela sala. Bem como velocidade e agilidade e um controle de balança corporal inumano, ao ponto de Klein tentar até se comparar com o equilíbrio de um gato. Além disso, o avanço para o palhaço também inclui um aumento no nível de espiritualidade do Beyonder, do vidente para o palhaço. Ele fica com maiores níveis de espiritualidade. É como se fosse um chakra. A espiritualidade é isso no mundo de Lord of Mysteries. Um chakra, um ki, uma magia, é a força espiritual do Beyonder. A verdade é que esse ponto da espiritualidade aumentar, ele não se limita ao vidente para o palhaço. Todo avanço de sequência, independente do caminho, o Beyonder fica mais forte espiritualmente, essencialmente falando. Inicialmente eu não ia falar dessa sequência aqui do caminho do vidente, porém tem um ponto interessante de que o anime já mostrou ela, já falou dela no episódio especial do Velho Nil, e já vimos no anime, na prática, muitas das habilidades desse caminho, já no episódio 3, na luta contra o Palhaço de Terno, que é um mágico. Mas, em essência, as habilidades do mágico incluem um total de 9 pequenos truques mágicos, no qual ele é capaz de performar com uma excelente agilidade sem precisar criar um ritual para antes disso, de forma praticamente instantânea. Então, na sequência 7, existe uma mudança qualitativa. A partir desse nível, as habilidades do Beyonder de sequência 7, o Beyonder começa a ser chamado inclusive de um Beyonder de sequência mediana, né, na sequência 7. E o ganho de habilidades para o vidente é muito plural. O mágico ganha basicamente 9 habilidades que são truques mágicos semelhantes a feitiços rápidos que ele consegue usar em alta velocidade. Entre elas temos transferência de dano, no qual ele pode mover ferida de locais vitais para áreas menos perigosas. Vemos o Palhaço de Terno fazer isso. Funciona até em outras pessoas, mas não entre pessoas. A ferida tem que se manter na mesma pessoa na sequência 7. Temos também o salto em chamas, no qual ele pode se teleportar através de uma chama ou faísca deixada para trás, ou qualquer fogo em um raio de 30 metros. Durante o salto ele é inclusive imune a faíscas e chamas comuns, e também a chamas de piromaníacos e bruxas. Temos também o golpe da bala de ar, que ele gera projéteis de ar tão fortes quanto balas e disparos de um revólver. Eles ficam mais poderosos conforme a porção é digerida. Além disso, substituto dos bonecos de papel, mas isso é um dos pontos interessantes do mágico, que ele requer preparo. Entre eles, ele pode preparar diversos bonequinhos de papel que ele pode usar na batalha para criar ilusões e cópias de si mesmo, no qual ele pode, inclusive, transferir de local entre elas e transferir feridas. Então, é um ganho de habilidades muito plural que o deixa muito mais... Além disso, ele possui um pequeno controle de chamas, no qual ele pode manipular e acender fogos e objetos inflamáveis num raio de 30 metros. Quando a poção está completamente digerida, ele consegue até gerar uma pequena faísca.
mas isso não é o normal, é um controle muito fraco. Além disso, temos poderes menos úteis também, como respiração subaquática. Ele cria um tubo invisível de ar para respirar debaixo d'água. É uma habilidade eu acho muito divertida. Amolecimento de ossos, como tornar os ossos flexíveis para escapar de algemas, cordas ou baús. Realmente parece um mágico. Armas de papel, no qual ele consegue usar as adagas de papel, não mais como simplesmente lançar adagas. Ele consegue usar tacos, tijolos, bengalas, criar tudo isso feito de papel. Além disso, ele consegue criar pequenas ilusões, manipula cores, cheiros, sons e cria ilusões mais ou menos realistas e consegue até transferir sons secretamente para outras pessoas. Então, são muitas habilidades que o mágico ganha e que ele consegue usar ainda junto com suas outras habilidades de agilidade, de premonição, tornando extremamente difícil de matar. O caminho do insônio, Sleepless. Temos então o caminho da maioria dos Beyonders da Igreja da Noite Eterna, o caminho do Dan Smith, de Leonard da Cicatron, da Royal Rodin, do Kenley White, e a sua sequência inicial do caminho que é o Insônia. Eles possuem forte sintonia com a noite, visão no escuro, maior espiritualidade e fortalecimento progressivo quanto mais escuro fica. A necessidade de sono é muito reduzida, então, e quanto fica mais escuro, mais força, intuição e capacidades mentais eles têm. Eles conseguem enxergar sem luz, visão no escuro, percebendo perigos ocultos. Tem uma alta espiritualidade também, e praticamente não precisam dormir, 3 ou 4 horas de descanso no máximo. Um uso prático seria que eles são muito bons para trabalho noturno, de guardas de investigação, identificar presenças espirituais, vigiar locais sem iluminação, operando com menos descanso, porque eles precisam dormir menos. No Dom Juan Nova, os personagens Insônia eles se destacam para a patrulha noturna. Sequência 8, Poeta da Meia-Noite, Midnight Poet. Manipulação lírica do ambiente noturno. É basicamente isso, ele usa poemas e cânticos para invocar efeitos como tranquilizar, apaziguar, trazer medo para os oponentes. É uma classe muito boa em combate, mas ele pode, por exemplo, receitar versos à noite eterna, ele pode causar efeitos como tranquilizar os inimigos, adormecer alvos, retirar a energia e desejo dos alvos, além de provocar medo. Ele possui uma boa proficiência em combate, possui um bom uso da sua percepção espiritual, é particularmente ainda mais forte na noite, fisicamente também. Um canto certo, o inimigo já adormece. Ele se aquieta ou fica morrendo de medo. Além disso, temos a sequência 7, Pesadelo, Nightmare. Um resumo curto é que ele basicamente invade e molda sonhos. Ele consegue separar a alma para patrulhar sonhos e manipular o psique dos outros. Gera também braços e tentáculos de pesadelo para combate. Esses braços eles são realmente feitos de carne condensada, de certa forma, então eles podem ser fisicamente atacados. É errado dizer, mas é basicamente o Kanek. A alma pode se separar e se mover livremente também, ele permite infiltração em sonhos, ele consegue moldar e mudar o conteúdo ali dos sonhos, manipulando comportamentos. É o caso, vemos Dan Smith fazer isso algumas vezes, arrastando pessoas para sonhos sem que eles saibam. O caminho do coletor de corpos. É um dos caminhos mais sombrios e impactantes de Lord of the Mysteries. Ele lida com cadáveres, espíritos e a própria essência da morte. Seus Beyonders oscilam entre necromantes rápidos, entidades que tocam o domínio da morte de certa forma, com espíritos. Nesse caminho vemos, por exemplo, a Madame Dali e o Fry. Eu acho um caminho interessante, porém eu admito que eu canso um pouco desse plot de necromancia, então acabo me cansando um pouco desse caminho, porém em altas sequências ele fica muito interessante novamente. O coletor de corpos na sequência nova, ele coleta cadáveres e manipula traços espirituais neles, é capaz de identificar muitos resquícios sobre a morte dos cadáveres, por exemplo. Possui já um pequeno controle sobre cadáveres frescos, mas de forma limitada. Funciona quase como um necromante iniciante, preparando o terreno ali para aprender coisas melhores. Na sequência 8 temos o Coveiro, Gravedigger. Ele aproxima-se mais basicamente do mundo espiritual através da morte, ele possui uma melhor comunicação com espíritos a partir dessa sequência, e é capaz de identificar a causa de morte com uma grande facilidade. Ele consegue também preservar cadáveres por muito tempo. Sequência 7, Spirit Medium, Médio dos Espíritos. Ele basicamente tem uma comunicação muito mais clara com espíritos e aparições, capacidade de convocar ecos espirituais para obter informações. Magias e rituais relacionados a espíritos ficam muito mais poderosas, como vemos a Madame Dali fazer. Vemos também que a Madame Dali, em determinado momento, avançou para a sequência 6, que é Guia Espiritual, Guia de Espíritos, no qual conduz os mortos. Seus principais poderes é a capacidade de guiar espíritos até o seu destino final. Mas, essencialmente, ele consegue usar espíritos e almas como batedores, ele consegue, basicamente, recrutar espíritos e usar eles, por meio de diversos contratos, para os mais diversos usos, inclusive usar algumas magias elementais a partir disso. Então é uma classe muito diversa, cujo poder espiritual e ligação com espíritos e o caminho e a essência da morte se aprofundam muito mais. O caminho do Mystery Prior, ou Fuçador de Mistérios. É o caminho do conhecimento oculto, de certa forma. Eles possuem divinação, magia, rituais, criação de feitiços e manipulação de informações, contratando também criaturas do mundo espiritual. Avançar nesse caminho, entretanto, vem com o perigo da constante perseguição do conhecimento, onde uma avalanche de conhecimento persegue o usuário. Exemplo, temos o Velho Nil, que é um caminho que foi influenciado pelo Sábio Oculto, que é esse deus maligno da ordem ascética Moses, que causa essa avalanche de conhecimento. Mas, essencialmente, na sequência 9, o Fuçador de Mistérios, ele ganha poderes relacionados à visão especial que permite bisbilhotar o oculto, de certa forma. É um tipo de visão espiritual, tal como Klein, mas é ainda melhor do que a visão do vidente. Revelar presenças, distinguir ilusões e ver traços espirituais. Na sequência 9, ele também ganha acesso inicial a métodos de divinação, de tudo que o vidente faz, só que de uma forma piorada, bem como aumento de espiritualidade. O caminho do assassino.
É basicamente o caminho ligado ao culto da demonesa primordial. Vemos muito ali sobre sedução, maldições, espelhos, desastre, assassinato. Ele escala então de certa forma desde assassinato até incitação de poderes e rituais macabros, além do que você pode imaginar. Mas vamos chegar mais nessa parte na parte 2. Esse caminho é marcado por ser ligado ao culto da demonesa primordial. Então na sequência 9 temos o assassino, no qual ele possui uma grande furtividade, ele consegue ficar invisível e tem habilidades físicas muito fortes. Tipo o palhaço, mas mais sobre furtividade. Ele possui ataques letais, como golpes poderosos que conseguem matar ou ser muito eficientes com um único golpe. É muito bom para infiltrações, assassinatos e não ser detectado no geral. Sequência 8, Instigador. É o caminho em que as habilidades malignas começam a ficar mais proeminentes, bem como o usuário ganha grandes efeitos ligados à inteligência e à capacidade intelectual, bem como de manipular pessoas. É basicamente uma habilidade de incitar desejos malignos nos outros, plantar ideias que levam à violência ou crime. Ele tem uma percepção emocional muito aumentada e ele consegue basicamente influenciar outras pessoas com mais facilidade, incitando motins, manipulando vítimas para atacar outras pessoas e coordenar diversos conflitos sem agir diretamente. Sequência 7, Bruxa. Bem, um ponto interessante sobre essa sequência é que, independente do gênero da pessoa do que era antes, ao beber a poção da sequência 7, biologicamente a pessoa se torna uma mulher. E é interessante porque alguns membros dos Nighthawks, como o Leonard e o Klein, foram pensando e levantando essa hipótese. Mas por que eles pensaram nisso, né? É porque o nome da sequência bruxa em si, ela remete muito ao feminino. Mas peraí, Juga, não podia ser bruxo também? Então, quando a gente olha a essência da palavra bruxa no mandarim, ela já tem o radical de mulher na própria palavra. Então isso meio que, na percepção chinesa do mandarim, que é a original da obra, já entende-se que esse caminho pode estar associado, pelo menos na sequência 7, com a figura feminina. Mas essencialmente os poderes da bruxa são grandes poderes de sedução, possuem poderes de usar chamas negras para ataques, conseguem também usar poderes relacionados a gelo e congelar os alvos. Então é uma habilidade com uma diversa gama também de poderes. Poderes de substituição de espelho, então consegue usar muitos rituais, queimar a espiritualidade do alvo, congelar fechaduras, ou criar substitutos de espelho para si mesmo. Sequência 6, Demonesa do Prazer. Essa foi a sequência mais alta que vimos no anime, e foi a luta contra a Madame Sharon, que estava na sequência 6. Bem, na sequência 6, o Beyonder desse caminho ganha uma amplificação dos efeitos de charme, bem como melhora na qualidade ali das habilidades de substituição, todas as magias ficam mais fortes, mas a principal mudança é provavelmente o poder dos fios que ela consegue controlar e utilizar, até criar um invólucro de fios para que a demonesa consiga se curar. Portanto, vimos que é possivelmente um dos caminhos mais perigosos e que também está associado a muitos conceitos de assassinato, destruição e enfim, tipo isso. O caminho do espectador. O caminho de Audrey Hall, a senhorita justiça no Clube do Tarot, basicamente um caminho que trabalha mais com a mente, com o comportamento das pessoas. Nesse caminho, ela consegue distinguir pequenas mudanças no comportamento das pessoas, ela consegue distinguir por que uma pessoa se comporta de alguma forma. Vamos ter um exemplo muito bom dos usos dos poderes dela no episódio sobre o Almirante Quilangos, vai ser bem interessante. É claro, também ganha uma espiritualidade aumentada, como todo Beyonder. É um caminho muito interessante que ao longo do tempo vamos percebendo como ele vai lidando com a mente. Afinal, já conhecemos o personagem da sequência 7, que foi o Hilda Jen, que morreu, se tornando quase um monstro. Ele era um psiquiatrista. Eu não vou me aprofundar na sequência 7, só na parte 2, porque senão seria basicamente um spoiler, já que no próprio anime não mostrou muita coisa. Mas vemos que é um caminho muito ligado à mente, essencialmente no início. E também ligado à percepção com as outras pessoas. O caminho do Sailor, do marinheiro. O caminho de Auger Wilson. O caminho, ele é ligado muito à água, vento, trovão. E no Clube do Tarot é representado pelo, como disse o Auger, o Hanged Man, o enforcado do Clube do Tarot. Ele é também ligado à Igreja do Lorde das Tempestades, do qual alguém é membro, e é um caminho que sempre me deixou curioso ver o nome dos seus avanços, o que é que ele faz em altas sequências, e é basicamente o caminho perfeito para um navegador, um pirata, um marinheiro. Nesse caminho, nas sequências iniciais, o Auger ganha poderes relacionados a, por exemplo, rituais de água, rituais de trovão, ele consegue ganhar um grande controle corporal quando ele está em um barco, no mar, a capacidade de nadar debaixo d'água com extrema facilidade. Então, é um caminho muito interessante, mas que à primeira vista ele parece muito ligado ao mar de forma geral, e ele de fato é. Mas ele vai muito além disso, conforme vamos vendo nas altas sequências. E é isso, galera. Esses foram todos os caminhos e poderes que foram utilizados no anime, que eu me lembre. Até tem um maluco ou outro, como o Issa Zanguil na sequência 4, o Rudel Jen que eu falei na sequência 7. Mas como vimos, não vimos muito das habilidades desses dois. Achei por bem, então, deixar pra falar na segunda parte. Agora eu vou explicar como é que vai funcionar a segunda parte mais uma vez, pra você decidir se compensa ou não. Vamos entrar a fundo aí nos 22 caminhos, lembrando que vou usar exemplos de personagens futuros, dar uma visão geral sobre o que cada caminho representa, também falar de spoilers maiores, como o que o Klein vai descobrir só na segunda temporada, e é bem pela metade ao final, apesar do anime ter deixado um pouquinho fácil de saber o que é, bem que tipo de poderes e habilidades esses caminhos representam. Porém, só o fato de você conhecer as habilidades e sequências avançadas e os nomes delas é um spoiler,
Então, avisos dados e são os últimos. Vamos nessa. Vou só pular a sequência que já vimos na parte 1. A partir da sequência 4, os caminhos, o Beyond é denominado de um semideus, uma criatura mítica parcialmente. Mas a partir da sequência 2, você se torna um Grounded Angel, um anjo aterrado. Um anjo que ainda não alcançou os céus. Porém, isso muda na sequência 1, onde a denominação do Beyonder é de ser um anjo, simplesmente. E lembramos que conforme o avanço, o controle sobre as próprias habilidades também e o poder das habilidades anteriores, tudo isso fica melhor, as habilidades anteriores e tal. Assim chegamos na parte que eu preciso explicar o que eu disse que era um spoiler, sobre como o Klein só vai ver isso na segundo volume, mas que também vai ter na segunda temporada, que é a sequência 0. Então, apesar do próprio leitor já ter umas suspeitas em relação a isso, nesse momento da novela fica claro que a sequência 0 é equivalente a um Beyonder transcendente de fato. Afinal, o termo original em mandarim, a tradução é transcendente, além de Beyonder. E assim, eu não vou especificar o que precisa por avanço, os ingredientes, os rituais, que seria realmente spoilers grandes, mas só sobre a existência da sequência 0 já é um spoiler assim. Eu expliquei isso aqui porque na parte 2 eu vou usar a denominação real de cada caminho, ou seja, não é chamado pelo nome da sequência 9, e sim pelo nome da sequência 0. Então vamos lá e continuar de onde paramos. Essa é a sua última chance de parar dos spoilers, porque eu vou começar falando pelo caminho do vidente. O melhor, aqui vai, o caminho do tolo, the fool. É marcado por um grande leque de habilidades místicas e bizarras diferentes, capazes de enganar, de prever e de ler o futuro, ver o passado. Ele é extremamente hábil em fugas e é rápido, e é capaz de incontáveis tipos de truques mágicos. Em sequências mais altas, indo até a sequência 0, é um caminho sobre entolecer o destino, deixá-las loucas. Entolecer as pessoas é sobre bizarrice, sobre a manipulação, é sobre o que está atrás das cortinas. E tem uma forte ligação com o mundo espiritual. É o meu caminho favorito, não só porque é o do protagonista, mas é porque é um caminho muito interessante e curioso. Se eu tivesse que escolher uma classe de D&D que representaria esse caminho, eu não seria capaz. Sequência 9 dele é vidente, sequência 8 é palhaço, sequência 7 mágico, sequência 6 sem rosto, sequência 5 marionetista, sequência 4 feiticeiro do bizarro, sequência 3 estudioso dos tempos antigos, sequência 2 invocador de milagres e sequência 1 atendente dos mistérios. E claro, por fim, sequência 0, The Fool, ou Tolo. A partir das sequências médias, o Tolo deixa de ser só um ilusionista e passa a assumir um grande conjunto de habilidades práticas que escalam bastante e usam truques instantâneos, como o mágico que eu falei, em sua diversa gama de habilidades que podem ser usadas para se infiltrar, escapar, controlar grandes oponentes e ganhar uma metamorfose profunda sobre o seu corpo. Afinal, ele consegue inclusive mudar de forma completamente, o que permite assumir identidades diferentes, aprende a puxar fios espirituais para transformar pessoas em marionetes, desenvolve poderes que geram anomalias em diversos lugares, dobrando leis de causa e efeito, tempo, consegue corromper memórias e sabotar sistemas, invocar projeções históricas de pessoas dos tempos antigos ou de outra época, para usar e controlar para si. Faz pequenos milagres públicos também para conseguir moldar crenças e produzir efeitos que alteram literalmente a realidade. Consegue criar grandes ilusões e até transformar elas em realidade, mantendo narrativas coletivas e cenários falsos por grandes períodos. No ápice de tudo isso, todas essas ferramentas elas convergem em uma autoridade que é capaz de fazer a mentira virar a realidade. Todo pode enganar a história e o tempo em termos práticos, realizar basicamente uma reassemblagem de conceitos, objetos e entidades, criando efeitos reais, impor alterações identitárias e que causam e fixam novas narrativas na verdade. Basicamente, ele é o poder de transformar o que não era real em real, ou o contrário. Em suma, o caminho do tolo é uma progressão do truque tático de transformar a ilusão na realidade, com capacidades que vão desde o escape até o roubo de informação e remodelagem de memórias, eventos e do destino. É claro, o que eu falei aqui sobre o caminho do tolo foi juntei diversas habilidades que ele ganha ao longo do tempo. Não dá mais tempo de especificar cada uma para esse vídeo não ter 10 horas, mas ele vai ganhando as habilidades que eu disse, mais ou menos, em sequências diferentes. O caminho do insônia, ou o caminho da escuridão. Ligado primordialmente à Igreja da Noite Eterna, é um dos meus caminhos preferidos por ser extremamente interessante. Eu gosto muito do conceito da escuridão que é feito aqui, bem como também uma certa ligação por semelhanças com o caminho da morte, mas por ir mais para um lado de trevas e espaço. O caminho da escuridão é uma via temática de noite, sono e o oculto. É basicamente a eficiência do sombrio, ele é voltado para o controle do que as pessoas não veem. Ele foca muito também no oculto e no conceito de espaço. Também está ligado aos sonhos, a espíritos e segredos. É um caminho, e é claro, o azar. É um caminho frio, ele é perfeito para quem quer entrar no mundo das sombras, esconder fatos. E também é um caminho muito interessante, eu acho que eu vou usar essa comparação com classe de RPG bastante, porque é interessante. Mas essa é outra que eu não saberia definir uma classe de RPG, porque ela é muito diferenciada também. Talvez mais perto de um rogue, mas não chegasse a isso. Sequência 9 é o Insone, sequência 8 é o Poeta da Meia-Noite, sequência 7 é o Pesadelo, sequência 6 é o Assegurador de Almas, sequência 5 é o Feiticeiro dos Espíritos, sequência 4 é o Vigia da Noite, sequência 3 Bispo do Horror, sequência 2 Servo do Ocultamento, sequência 1 Cavaleiro do Infortúnio e sequência 0, que é a sequência de se tornar um deus, Escuridão. A partir das sequências médias, o caminho eles concentram em um conjunto claro de capacidades de induzir sono, manipulação de sono, controle e hospedagem de espíritos, fica mais forte com a noite, ocultação profunda e oculta traços, oculta espiritualidade, arrasta alvos para o mundo oculto, ele causa azar, infortúnios, ele consegue controlar isso basicamente.
produzir horror, pavor e acabar com a resistência mental dos alvos, além de uma manipulação da noite e da escuridão, como no sentido espacial de ele consegue basicamente criar domínios, de certa forma, criando zonas onde a informação e a percepção e até a causalidade do destino fica comprometida. Na prática, esse caminho pode ser muito associado à infiltração noturna sem ser vistos, a poderes para obter segredos e influenciar decisões, transformar espíritos em espiões ou guardiões, apagando evidências, causar má sorte aos inimigos e até criar domínios de escuridão que conseguem esconder e apagar qualquer coisa, dominando o sono e o horror. Assim, a escuridão ela se retrata também na forma de espaço, de oculto, de má sorte, bem como, é claro, tranquilidade e paz. O caminho do coletor de corpos, como o de Dali e Fry, é o caminho da morte. É um caminho sobre frieza, ele é implacável, ele trata sobre a autoridade da morte, essencialmente. Afinal, na sequência 0, ele é o caminho da morte. Mas ele não trata só sobre matar, é sobre controlar os mortos, o mundo espiritual, manipular memórias e transformar a existência em si. É um caminho temático sobre silêncio e sobre o fim das coisas. É ideal para controlar a linha entre a vida e a ausência e usar a própria morte como estratégia. É ligado à Igreja da Noite Eterna e também ao culto maligno da morte. Eu admito, não é o meu caminho favorito, como eu tinha dito, eu acho um caminho meio chato, mas apenas em sequências baixas. Porque quando começamos a falar de sequências altas, os conceitos deles se expandem grandemente. As suas sequências são sequência 9, coletor de corpos, sequência 8, coveiro, sequência 7, médio espiritual, sequência 6, guia de espírito, sequência 5, guardião do portal, sequência 4, imortal, sequência 3, barqueiro, sequência 2, cônsul da morte, sequência 1, imperador pálido, sequência 0, morte. Ele invoca mortos, cria com humanos mortos, a comunicação e negociação com as almas é direta. Ele também tem resistência a frio, a apodrecimento, e consegue se mover facilmente pelo mundo espiritual, se teleportando, basicamente. Não tão eficiente quanto o outro caminho que a gente vai ver, mas ainda assim muito bom nesse sentido. Ele é capaz de controlar espíritos e transformar cadáveres em exércitos, e de usar fantasmas como espiões e guardas. Níveis altos a poderes mais extremos, como ressurreição controlada, morte instantânea de inimigos, além de uma relação profunda com o submundo. No ápice, ou seja, a sequência 0, a autoridade se eleva ao nível do abstrato. A morte não é um efeito apenas de fazer as coisas morrerem. É também sobre vidas, memórias, conexões, o fim da existência, aniquilação. Forma suprema do desgaste, basicamente o Palor. Ele faz as mentes e vontades definharem. É o conceito do definhamento, representando o destino final de todas as coisas, suprimindo até outros poderes Beyonders temporariamente, e remodelando o vínculo entre espírito e corpo. O caminho do fuçador de mistérios, o Mystery Pry, ou melhor, o caminho do ermitão, do eremita, na verdade. O caminho do fuçador de mistérios, ou do eremita, é basicamente o caminho sobre conhecimento oculto, de certa forma. É a via do saber, é a pesquisa obsessiva pelo saber. Se eu fosse relacionar, se você joga Magic, eu acho que é o caminho mais azul dos azuis. Ele quer muito melhoria e descobrir mistérios. Na verdade, eu associaria ele mais com Dimir, um azul com preto. É procurar o conhecimento a todo custo. Inclusive, isso é um jogo interessante, associar as cores de Magic aqui aos caminhos. Eu não tava fazendo isso, mas se eu parando pra fazer isso rapidamente com os caminhos antigos. O caminho do vidente, cara, pra mim, quando a gente vê altas sequências, a gente vai ver que talvez seja 5 cores, mas eu diria que ele tá mais associado ao branco, o azul e o preto. O caminho da morte é 100% preto, mas também tem uma pitada de branco na filosofia das coisas, eu tenho uma certeza disso. O caminho do insônia, eu certamente classificaria ele com preto, azul e branco também, um Esper. E o caminho do fuçador de mistérios, do eremita, preto e azul. É o principal, não tem como. Mas é o caminho de quem quer transformar informação em poder, inventar e criar grandes rituais, manipular verdades ocultas. É um caminho muito cerebral, cheio de pesquisa e feitiçaria ritualística. Ele é o domínio sobre o conhecimento proibido. Ele está ligado muito à ordem ascética Moses e é o caminho do velho Neil, ou de um personagem que eu gosto muito que vamos ver no futuro, que é essa daqui. Não vou dar muito spoiler sobre ela. E apesar de termos vários caminhos associados à magia e o uso de poderes e rituais, na real, praticamente todas essas habilidades é comum, porém, esse caminho é bem mais sobre magia e conhecimento do que os outros caminhos, na minha opinião. Por isso eu definiria ele como o caminho perfeito para associar ele como um mago de um RPG, do D&D. A sequência 9 é o Fuçador de Mistérios, sequência 8, Erudito Marcial, sequência 7, Feiticeiro, sequência 6, Professor de Pergaminho, sequência 5, Mestre das Constelações, sequência 4, Misticólogo, sequência 3, Clarividente, a sequência 2 é Sábio e a sequência 1, Imperador do Conhecimento. Por fim, sequência 0, a sequência de um deus, Eremita. E a partir das sequências médias desse caminho, o caminho entrega um conjunto coerente de capacidades concentradas em manipulação e materialização do conhecimento. Por exemplo, o feiticeiro na sequência 7 aprende a criar e lançar magias e rituais variados, usando materiais e diversos tipos de efeitos. Efeitos que vão desde mães invisíveis e chamas silenciosas, ventos, purificações, invocações espirituais. Ele ganha muita premonição e consegue enxergar um pouco já além do véu de tudo que está oculto, além do mundo espiritual. Na sequência 6, ele já aprende a condensar essas magias em pergaminhos e gestos, permitindo uma ativação mais rápida e versátil sem depender de conhecimentos e componentes complexos. Na sequência 5, isso se amplia com leituras astrais, mapas e rituais que orientam diversas provisões e invocações.
Sequência 4, ele se torna um semideus, né? Então ele transforma o conhecimento esotérico em reencarnações místicas, essencialmente. Ele consegue recriar mitos e histórias e usar isso para criar efeitos poderosos, muitas vezes até mais forte do que a sequência dela normalmente permitiria. Sequência 3 traz visão de fato do rio do destino, ele traz cenas passadas, presentes e futuro. E ele permite escolher as melhores ações, entrando um pouco no domínio do destino. Ainda assim, o caminho do eremita e o do vidente não é o caminho que representa o destino, principalmente. Tem um outro que vamos chegar lá. Na sequência 2, o sábio ele converte uma corrente de informação. Ele pode dispersar fluxos informacionais, gravar transformações que agem como fórmulas, consegue basicamente manipular o conhecimento de uma forma que ele consegue proteger e transportar aliados como se fossem conhecimento. Tá literalmente transformando a realidade em conhecimento oculto, de certa forma, que pode ser manipulado de diversas formas, inclusive causando teletransporte, proteger ou usar como ataque matérias da realidade. Então, é um poder muito interessante na sequência 2. Imperador do Conhecimento, na sequência 1, é uma autoridade que organiza, replica e aplica em larga escala, criando rituais e tecnologia mística. É a autoridade que organiza, replica e aplica o conhecimento em larga escala, levando rituais e tecnologia mística. É importante notar, sempre que esse caminho fala de conhecimento, ele fala principalmente do conhecimento oculto. E por fim, na sequência 0, o nível de um deus, ele sintetiza tudo isso no saber absoluto do oculto. É o ápice e a capacidade de usar a informação, a verdade, rituais, modelar eventuais realidades, transformar segredos em efeitos bem palpáveis e controlar vínculos entre esses conhecimentos. Ele consegue, inclusive, jorrar conhecimento em diversos beyonders do mesmo caminho, como o sábio oculto faz. Na prática, o caminho, ele se envolve com altas capacidades de divinação, rituais, itens mágicos, invocações contratuais com seres do mundo espiritual, manipulação do fluxo de informações e a habilidade de transformar conhecimento em uma arma literal ou uma arma estratégica. Todas essas habilidades eu não vou detalhar exatamente como é que elas funcionam, porque, como eu disse, seria um spoiler. Então, trazer de uma forma mais abstrata é a melhor forma de evitar os spoilers práticos aí da nova. Mas ainda assim, é basicamente isso que essas habilidades fazem. Eu acho que essa foi a que ficou mais abstrata, mas é porque realmente existe um nível de abstração nesse caminho. Afinal, é o caminho que mais parece magia. O caminho do assassino, ou melhor, da demonesa primordial, da Demoness. Temos, por exemplo, o exemplo da Trice, ou era Triss antes. Ligado principalmente a esse caminho, ao culto da demonesa primordial, é o caminho meio visceral e perigoso, é o caminho da sedução, da praga, do desastre, perfeito para quem quer manipular desejos, semear calamidade e transformar prazer e encanto em armas, essencialmente. É um caminho temático sobre caos, sobre tentação e retornar as coisas ao caos primordial. É um dos caminhos mais letais e potencialmente perigosos, contudo a verdade é que é um caminho que só vai realmente ser maligno se o usuário quiser. Todo caminho, praticamente. Quase todo. É um caminho que traz, em alguns momentos, o tema de transexualidade, disforia de gênero na história. Isso aconteceu, pelo menos acontece bastante na história, sempre que esse caminho aparece, de uma forma focal, mas eu acho que ele só foi muito bem trabalhado no Círculo da Inevitabilidade, que é o que vai vir depois de Lord of Mysteries, então eu não vou me aprofundar muito. E verdade seja dita, eu não sou especialista no assunto, mas nem a história trata tão profundamente assim. Apesar do subtema existir, eu particularmente acho que não tenha sido tão aproveitado em Lord of Mysteries, porém ela funciona de diversas formas ao longo da obra e é bem interessante. Tem até um meme do Imperador Rosel que eu vou me poupar de falar aqui, porque sinceramente eu acho que vai diminuir o quão curioso e único é esse caminho em relação a outros. Eu não vou comentar do Rosel mais nisso aqui, vocês vão ver aí na novel ou no anime o meme dele. É bem engraçado. Dito isso, mais do que uma classe de RPG, eu acessaria a cultura pop. Esse caminho lembra muito a noção de sucubus, né? É o caminho que mais lembra isso, porém, mas eu sinceramente acho que o conceito vai muito além, ele é muito mais interessante do que só isso. Ele fala sobre calamidades, sobre o retorno das coisas ao caos. É o caminho na sequência 9 do assassino, na 8 do instigador, na 7 da bruxa, na 6 da demonesa do prazer, na 5 da demonesa da aflição, na 4 a demonesa do desespero, a demonesa do sem envelhecimento, do não envelhecimento, da imortalidade, de certa forma. Da sequência 2 é a demonesa do catástrofe, e na sequência 1, a demonesa do apocalipse. Enfim, sequência 0, só demonesa. Nas sequências médias, é o caminho que entrega um leque de capacidades muito ampla, habilidades furtivas e táticas, capazes de usar diversos rituais, manipulação em massas, usar poderes muito diversos, principalmente focados em chamas negras, rituais, maldições, utilização de pragas e intensificar doenças. O poder dos espelhos, principalmente, tem muito a ver com isso. O poder de aprisionar espelhos, refletir, ressuscitar, gerar horrores e pavores que destroem a moral coletiva. E nas etapas altas, o comando real sobre desastres naturais e epidemias. Basicamente, podem destruir locais e cidades inteiras. No ápice desse caminho, a demonesa personifica o retorno de todas as coisas ao caos. As suas autoridades fazem da tentação, da praga e dos espelhos uma ferramenta que desestabiliza a realidade e os inimigos, basicamente. É um poder muito interessante, de certa forma, os conceitos que ele traz.
O caminho do espectador, ou melhor, o caminho do visionário, é o caminho de Audrey Hall, ligado à sociedade secreta dos alquimistas da psicologia. Senhorita Justiça do Clube do Tarô é perfeita a representação que a gente tem, né, desse caminho no Clube do Tarô, que representa muito o domínio do caminho da mente, o caminho do domínio da mente. O caminho do visionário é talvez o mais intrigante de todos, porque ele gira em torno da observação, da manipulação psicológica e da própria percepção da realidade. É um caminho que ele privilegia a mente e o insight acima de força bruta. Ao mesmo tempo, a forma mítica dele tende a se aproximar de um dragão, um tipo específico. Mas é um caminho que eu gosto bastante por conta de seus diferenciais e o quão único ele é. Na sequência 9, ele é o espectador, na 8, o telepata, na 7, o psiquiatra, na 6, o hipnotizador, na 5, o andarilho de sonhos, aí começa mais a questão de sonhos e tal. Na hipnotizador já tem um pouco, se eu não me engano. Na 4 é o manipulador, terceira é o tecelão de sonhos, sequência 2, discriminador, sequência 1, autor, e finalmente sequência 0, o deus visionário. Esse caminho ele se constrói na base de leitura de intenções, de hipnose, de persuasão e de controle mental. Mas ele evolui para poderes de sonho, de ilusões, de manipulação de emoções e até dominação completa de mente alheia. O visionário ele pode entrar e moldar sonhos, usar ilusões realistas para influenciar massas, ler e manipular pensamentos, além de provocar medo conforme ele desejar. Nas últimas sequências, a influência dele vai além de uma mente individual e consegue alcançar sociedades inteiras, um coletivo mental, mudando crenças e até manipulando aspectos da realidade por meio de ilusões, que pode torná-las reais, por meio de alguns milagres. Então, o visionário é aquele que não apenas entende, mas ele recria a percepção coletiva de realidade como um todo. Ele é o mestre absoluto da mente, da ilusão, de sonhos e um escritor de histórias. O caminho do marinheiro, tirano, representado no Clube do Tarô pelo Alger Wilson, senhor enforcado. Esse caminho ele está ligado à Igreja do Lorde das Tempestades, e o caminho do tirano é a via do mar e da tempestade, bruto, direto e destrutivo. Ideal para quem quer dominar água, vento, relâmpago, impor poder físico, ele é bem combatente, e transformar condições climáticas em uma arma muito impactante. É um caminho muito poderoso, brutal, e que permite magias e rituais ligados ao mar, água, ventos e tempestades. Ele se torna mais versátil ao longo do avanço de suas sequências, então, na sequência 9 temos o marinheiro, na 8 o povo da ira, na 7 o marinheiro de alto mar, na 6 o abençoado pelo vento, na 5 o cantor do oceano, na 4 o inferidor catastrófico, na 3 é o rei do mar, na 2 é calamidade, na 1 é deus do trovão e por fim, sequência 0, tirano. A partir das sequências médias, o caminho ele concentra um conjunto claro de capacidades. Ele tem uma aptidão excepcional em ambientes aquáticos, fortalecimento físico, a fúria cresce em tempestades, manipulação de vento e de correntes marítimas para locomoção, e controle direto sobre descargas atmosféricas, raios, relâmpagos que podem ser convocados e direcionados. Já no canto do oceano, ele possui e outras camadas acima, ele possui influência sobre criaturas marinhas, ele possui efeitos disruptivos capazes de atacar diretamente o estado mental e espiritualidade dos oponentes. Já o inferidor catastrófico, a partir disso, ele consegue gerar literalmente catástrofes, problemas climáticos, ondas gigantescas, rupturas de marés. E o rei do mar e o nível de calamidade aumentam isso a um poder muito maior e regional, permitindo controlar grandes regiões, monstros marinhos, comandar faunas marinhas, né, como eu disse, mudar o clima em larga escala, produzir grandes descargas atmosféricas e raios. Por fim, então, o tirano ele transforma água, vento e eletricidade em instrumentos de muita força ofensiva e controle territorial, sendo uma escolha óbvia para quem quer dominar. Principalmente, eu acho que é um termo muito forte, é o poder de dominar, principalmente no mar e nos céus. O caminho do saqueador, ou marauder, ou melhor, na sequência 0, o caminho do erro. O caminho do marauder é um caminho de caos sutil, digamos assim, e manipulação estratégica, onde engano, subversão e exploração de falhas definem o poder. É um caminho para aqueles que se destacam em infiltração, espionagem e manipulação de eventos à distância. É capaz de virar situações aparentemente estáveis na própria vantagem dele. Ao contrário de caminhos de força bruta, o marauder é um mestre de dissimular as coisas. Ele é capaz de transformar fraquezas alheias em oportunidades, criando erros, e de moldar pequenas falhas em grandes consequências. Ligado principalmente a duas famílias da quarta época e alguns personagens que eu gosto bastante nesse caminho, porque na real nesse caminho permite uma liberdade e variedade de opções sensacional. É algo que vocês verão mais pra frente. Se eu tivesse que escolher algo que representa esse caminho, muitos pensariam, pô, é um caminho do roubo, certo? É um rogue, por exemplo. Porém, ele vai muito além. Então, sim, pode ser um ladino e tal, mas somente nas sequências baixas, pois isso aqui escala de uma forma muito interessante nas altas sequências. A sequência 9 é o Marauder, o saqueador. A sequência 8 é o Swindler, que é tipo um apropriador, um pequeno ladrão ali. Sequência 7 é o Criptologista. Sequência 6, Prometheus. Sequência 5 é Ladrão de Sonhos. Sequência 4, Parasita. Sequência 3, o Mentor da Enganação. Sequência 2 é o Cavalo de Troia do Destino. Sequência 1, Minhoca do Tempo. E sequência 0, Erro. Nas sequências médias, o saqueador ele começa a desenvolver habilidades práticas de manipulação da realidade e do comportamento alheio. Ele consegue induzir ilusões, alterar percepções, enganar sentidos e manipular pensamentos em níveis sofisticados. Pode influenciar decisões de indivíduos e grupos, explorar vulnerabilidade para criar controle estratégico e corromper sistemas. Ele é o poder de roubar pensamentos, roubar destino, roubar o tempo, roubar objetos, roubar poderes. Ele rouba, mas ele também subverte
cria erros. Em sequências mais altas, basicamente, ele pode interferir em eventos que acontecem para mudar o destino de pessoas e grupos, gerar caos, se apropriar literalmente de tudo que torna aquela pessoa aquela pessoa. O erro ele é capaz de manipular os princípios fundamentais da realidade de maneira seletiva, transformando erros e falhas em ferramentas de poder, alterando-lhe toda a causalidade do destino ao seu favor, criando efeitos que parecem milagres ou coincidências. O caminho do apprentice, ou melhor, o caminho da porta na sequência 0, The Door, é um caminho especialmente ligado a uma família em particular da quarta época, e ele fala sobre liberdade, mudança, domínio do espaço. É ideal para aqueles que desejam atravessar barreiras, manipular dimensões e controlar leis que governam limites físicos e metafísicos. É um caminho de exploração do desconhecido, desvendar segredos ocultos e também desvendar realidades além da compreensão comum, de certa forma. O que eu gosto desse caminho é a ideia de liberdade ligada ao mundo espiritual, aos planos cósmicos e como isso se liga com os grandes plots do anime. É o caminho também de passagens, de imitar a habilidade dos outros caminhos, registrando temporariamente essas habilidades. A sequência 9 é aprendiz, sequência 8 é mestre dos truques, sequência 7 é astrólogo, ganhando capacidades de vidência e tal. Sequência 6, escriba, em que ele começa a poder imitar habilidades de outros Beyonders, quando ele vê, né? Sequência 5, viajante. Sequência 4, feiticeiro dos segredos. Sequência 3, errante. Sequência 2, andarilho dos planos. Eu particularmente gosto da versão em inglês, que é Planeswalker. Sequência 1, chave das estrelas. E sequência 0, door, porta. Os praticantes desse caminho podem abrir portas simbólicas para atravessar obstáculos físicos. Eles podem inclusive se teleportar pelo plano espiritual e desenvolvem a capacidade de registrar e utilizar habilidades de outros Beyonders, bem como esconder e ocultar espaços, literalmente. À medida que eles avançam, eles ganham mais controle sobre gravidade, espaços, selar entidades e até localizar qualquer coisa em qualquer lugar e criar espaços alternativos inteiros. No ápice, como Door, ele se torna um mestre do espaço e das dimensões, capaz de controlar o fluxo entre realidade e possuir autoridade sobre os próprios limites da existência. O caminho do guerreiro, ou melhor, do gigante do crepúsculo. Ligado especialmente à igreja do deus da batalha, o caminho do gigante do crepúsculo é uma jornada de força primitiva. Ele é o caminho que mais representa força. É sobre resistência inabalável, domínio da luz e da escuridão. Ideal para aqueles que desejem um poder muito combatente mesmo. Ele é sobre corpo de titânio, manipular a luz e escuridão, resistir a forças sobrenaturais. É um caminho para quem busca ser uma força da natureza inabalável, de certa forma. Realmente, você pensa num gigante, um super guerreiro cheio de armadura, é capaz de enfrentar qualquer adversidade com coragem e poder. Esse aqui é basicamente o caminho que, se eu fosse pegar um RPGzão, D&D e tal, ele tem uma pegada guerreiro, mas principalmente talvez mais uma pegada paladina. Mas é também o caminho do combate, da porradaria franca mesmo, de poder bruto e de altíssima capacidade defensiva. Não é um caminho que, em um mundo fantástico, eu gostaria de escolher, mas com certeza ele é bem popular e, sinceramente, ele se descreve sozinho com os nomes das sequências. Não é um caminho muito complicado de entender, mas é definitivamente poderoso. Sequência 9, guerreiro. Sequência 8, pugilista. Sequência 7, mestre de armas. Sequência 6, paladino da aurora. Sequência 5, guardião. Sequência 4, caçador de demônios. Sequência 3, cavaleiro prateado. Sequência 2, glória. Sequência 1, mão de Deus, e sequência 0, gigante do crepúsculo. A partir das sequências médias, o caminho do gigante do crepúsculo se destaca pela habilidade de manipular a luz e a escuridão, criando armas e armaduras poderosas. Os praticantes desenvolvem uma resistência sobrenatural, permitindo-lhes resistir a todos a danos causados assim por artefatos místicos e poderes sobrenaturais. A força física deles é incomparável e permite eles dominarem qualquer estilo de combate. E à medida que avançam, eles ganham mais capacidade de curar ferimentos, identificar fraquezas dos inimigos e até se transformar em uma substância líquida de metal, tornando-se quase indestrutíveis. No ápice, como gigante do crepúsculo, eles são capazes de manipular a luz e escuridão em níveis divinos, enfrentando qualquer desafio assim com autoridade e força absoluta. Agora, o caminho do sábio, ou melhor, o caminho do Paragon, que eu poderia traduzir como modelo ou protótipo. Ele é ligado principalmente à igreja do Lorde do Vapor e Maquinário. É o caminho do nosso famoso Imperador Ozel, o transmigrador que tanto ajudou Klein com seus diários deixados. O caminho do Paragon é uma jornada de sabedoria, invenção, domínio das leis naturais. É o caminho que mais está ligado à ciência, à física, a essa parte real, mas também ao oculto. Ideal para aqueles que desejam compreender profundamente o mundo físico, criar maravilhas tecnológicas e manipular as forças que regem a realidade. É o caminho para quem busca ser um mestre da ciência e da engenharia, capaz de transformar conhecimento em poder. A sequência 8 é o sábio, o savante. A sequência 8... Não, essa é a 9. Foi mal. A sequência 8 é o arqueólogo. A sequência 7 é o avaliador. A sequência 6 é o artesão. Ou ele tem uma alternativa de especialista em máquinas. A sequência 5 é o astrônomo. A sequência 4 é o alquimista. A sequência 3 é o erudito arcano, ou o demônio da arcanologia. A sequência 2 é o mestre do conhecimento. A sequência 1 é iluminador, ou iluminador da civilização, luz das trevas. E por fim, sequência 0, Paragon. A partir das sequências médias, o caminho do Paragon se destaca pela habilidade de manipular o espaço e as dimensões, criando dispositivos e máquinas que desafiam a lei da física. Os praticantes desse caminho desenvolvem uma compreensão profunda de forças naturais, permitindo-lhes alterar a gravidade, manipular luz e matéria, e até mesmo criar vida artificial, em alguns níveis, especialmente se for mecânico e tal. Sua capacidade de inventar e aprimorar tecnologias os tornam pioneiros em um mundo onde a ciência e a magia
estão ligados, como é muita característica de Lord of Mysteries, né? Esse steampunk cheio de oculto e sobrenatural. À medida que avançam, eles ganham habilidades de criar artefatos místicos, manipular leis da física e, uma escala maior, compreender os mistérios do universo com uma clareza divina. No ápice, como Paragon, tornam-se seres de intelecto incomparável capazes de compreender e manipular as leis fundamentais da realidade, sendo considerados os maiores mestres da ciência e da invenção. Foi através de trilhar esse caminho, não sabemos o que aconteceu com o Imperador Rosel ainda nesse ponto da história lá no anime, mas através de trilhar esse caminho que o Imperador Rosel conseguiu trazer diversas invenções e noções dele da Terra e se lembrar de tudo isso para essa realidade. O caminho do Caçador, ou melhor, da sequência 0, o Sacerdote Vermelho. Ligado a algumas famílias da Quarta Época e a Ordem de Sangue e Ferro, esse caminho ele reúne habilidades de guerra, de caça, de armadilhas e de força aumentada e conhecimento tático. Em níveis altos, ele desenvolve mais controle sobre tropas, manipulação de fogos e destruição, autoridade marcial associada muito à calamidade e guerra. É o caminho associado à guerra de forma geral, então, mas também da astúcia e do poder. É um caminho muito combatente e com capacidades intelectuais interessantes, como vimos na sequência que ele possui de provocador, conspirador e conquistador. É um caminho destrutivo e poderoso, e esse caminho do Sacerdote Vermelho é marcado por muito poder e destruição. Uma mescla de força física, manipulação emocional e domínio sobre fogo e guerra. É um caminho para quem busca impor vontade sobre os outros, causar impacto profundo nas batalhas e controlar não apenas o ambiente, mas também as pessoas ao redor. O Sacerdote Vermelho cresce a partir de habilidades básicas de combate e provocação, até atingir altos níveis onde suas capacidades afetam cidades inteiras e modificam percepções e comportamentos de multidões. É claro, ele também ganha força e tudo, força física, muita espiritualidade. É um caminho sob controle, dominação e influência, explorando tanto a força direta quanto estratégias de manipulação emocional. E social. Gosto desse caminho também porque é um dos mais interessantes porque ele vai além só de combate. É como se fosse um mago, manipulador e guerreiro. Na sequência 9, ele é o caçador. Na sequência 8, o provocador. Na sequência 7, o piromaníaco com poderes de fogo. Na sequência 6, o conspirador. Na sequência 5, o ceifador. Na sequência 4, o cavaleiro de sangue. Na 3, o bispo da guerra. Na 2, o feiticeiro do clima. Então ele tem poderes de clima também. Na sequência 1, o conquistador. Na sequência 0, o sacerdote vermelho. Nas sequências iniciais do Sacerdote Vermelho, ele domina ataques físicos e armas, aprende a provocar medo e caos, como eu disse, e manipular pequenas multidões, controlar fogo, e à medida que ele vai progredindo, a influência dele se torna mais ampla, ele pode comandar tropas, incitar batalhas, manipular grandes grupos de pessoas, alterar um ambiente, usar grandes poderes de fogo, e o caminho combina muito com poder destrutivo e estratégia de manipulação. Sendo uma figura muito respeitada e temida, eu diria. O caminho do suplicante de segredos, ou melhor, o caminho do enforcado. Ele está ligado ao culto do deus maligno, conhecido como verdadeiro criador ou criador caído, ou seja, ligado à Ordem Aurora. Então, principalmente o caminho do enforcado, ele é sombrio, ele é intenso, ele é cheio de sacrifícios e rituais, e é um caminho que de certa forma explora limites da carne, da dor e da decadência, que é um dos seus grandes temas, ensinando como transformar sofrimento em poder e corrupção em controle. Quem segue esse caminho, normalmente, ele aprende a dominar a degeneração, tanto a própria quanto a dos outros, manipulando a essência da vida e da morte. E usando dor e sacrifícios como ferramentas estratégicas. É um caminho sobre força sombria, sobre o mal, sobre sacrifício, e influência através do medo e da corrupção, permitindo que seus praticantes se tornem figuras muito aterrorizantes, capazes de moldar ambientes e as pessoas ao seu redor das formas mais macabras. Nas sequências iniciais do Enforcado, ele trabalha com a percepção dos segredos, manipulação de dor, rituais que testam limites físicos e mentais normalmente, aprendendo a usar o sangue e a carne como instrumentos do próprio poder. À medida que ele avança, ele ganha controle direto sobre a degeneração e a corrupção, podendo transformar corpos, criar formas sombrias e manipular a vitalidade de outros seres. Ele desenvolve habilidades de sacrifício, que aumentam o seu poder, ele permite efeitos estratégicos sobre aliados e inimigos no geral, ele consegue manipular sombras, ele consegue separar o mal e o bem. Nas sequências mais altas, o praticante domina técnicas de transformação corporal e controle da degeneração, criar entidades sombrias independentes e usar o sofrimento como energia no geral. O enforcado, então, ele passa a operar em uma escala onde a presença dele altera ambientes e desafia a ordem natural. Ele impõe a sua vontade por meio de corrupção, usando dor e manipulação também de carnes e mal. No ápice, como o enforcado, o deus, o usuário se torna o mestre da degeneração e da transformação na vida. Ele tem autoridade para manipular forças vitais e de sombras, corromper e moldar a realidade física e espiritual em níveis divinos, sendo uma entidade que inspira temor, respeito e uma obediência completa, de certa forma. É um caminho que eu acho ainda muito interessante, porque apesar dele ser o caminho que representa mal, sacrifícios, cultos, degeneração, ele também é o caminho que representa o conceito de responsabilidade, de ocupação, de autossacrifício. E por isso eu vejo como é um caminho meio paladino também, é bem interessante. A sequência 9 é Suplicante de Segredos, a 8, Ouvinte, a 7, a Seta das Sombras, a 6, Bispo da Rosa, a 5, Pastor, só Pastor mesmo, eu até pensava que era Pastor Negro, eu confundi, era só Pastor. Sequência 4, Cavaleiro Negro, sequência 3, Cavaleiro da Trindade, sequência 2, o Presbitério Profano, e sequência 1, Anjo das Trevas. Sequência 0, é claro, o Enforcado. O Caminho do Sol, o Caminho do Bardo.
Ligado à Igreja do Deus do Sol, o Caminho do Sol, ele é puro zelo, ele é autoridade luminosa, ele é a via de purificação da proclamação do claro, do que é bem, do calor, de corrigir tudo que está corrompido. Ideal para quem quer proteger, exorcizar e impor ordem com brilho e força moral. É um caminho de bondade com capacidade ofensiva. Ele cura aliados, ele queima o que é impuro e transforma fé em poder. Assim, é um caminho perfeito ali para lutar contra espíritos malignos, poderes que counteram muito bem tudo que é sombrio, poderes de morte, e tem uma relação maior com a sensação, com o conceito de divindade. Por exemplo, a gente vê aquele artefato que o clã usou, o amuleto do sol mutacionado. E esse amuleto do sol mutacionado, ele tem o efeito colateral de enlouquecer para qualquer pessoa que esteja exposto por tempo demais a esse artefato, fica cultuando o deus do sol. Eu gosto também porque ele, de certa forma, representa um pouco também ordem e paz, mas também pode ser ameaçador como uma inquisição. Ele lembra também clássicos paladinos e clérigos, principalmente, mas é um caminho bem combatente, não se engane. A sequência 9 é Bardo, a 8 é Suplicante da Luz, a 7 é Sumo Sacerdote Solar, a 6 é Notário, a 5 é Sacerdote da Luz, a 4 é o Sem Sombra, 3 é Mentor da Justiça, 2 Buscador da Luz, 1 Anjo Branco e, por último, sequência 0, Sol. A partir das sequências médias, o Sol entrega um conjunto coerente bem direto de habilidades centradas na luz. Também fogo sagrado, purificação e autoridades e rituais. Os níveis baixos já permitem bênçãos e alguns efeitos que fortalecem aliados, reduzem medo, conseguem emitir luz e cortam a escuridão, assim. O suplicante e o sacerdote, eles aprendem magias práticas de luz e fogo eficazes contra mortos-vivos ou influências malignas no geral. Ele consegue criar água sagrada, exorcizar e fazer rituais que invocam raios de luz purificadora. Já o sumo sacerdote solar, ele ganha feitiços teúrgicos, assim, muito poderosos, capazes de invocar feixes do céu, imbuir ataques com purificação, conferir imunidade ao horror e gerar oceanos de chamas douradas que destroem espíritos e toda corrupção. O notário, ele já é uma faceta mais única desse caminho, porque ele formaliza, sela e nota verdades, contratos, afetando registros e até algumas noções mais místicas, até reduzindo a eficácia de poderes alheios. Nas camadas mais altas, o Mentor da Justiça e o Buscador da Luz, eles elevam isso a uma escala maior, permitindo ritualizar proteção em massa, organizar ordens religiosas e conduzir purificações que mudam o equilíbrio de poder em uma região. E no ápice, a sequência 0 de Sol, basicamente o poder da purificação, a luz que é uma lei que tem uma autoridade absoluta. Em termos práticos, um adepto de alto nível do Caminho do Sol, ele consegue exorcizar legiões, anular corrupções, usar o brilho como uma arma de poder bruto muito poderoso. Em suma, o Sol converte devoção em efeito, ele tem muito dessa questão de trabalhar com o que é divindade, com o culto, e aí em si sobre fé ritual e luz como uma dominação prática. Ligado à Igreja do Deus do Conhecimento, o caminho do leitor, ou melhor, o caminho da Torre Branca, é o caminho da busca do conhecimento absoluto. Ele mistura um pouco de investigação científica e misticismo também. Ele tem inclusive uma das suas sequências se chama Detetive, né? Então ele trabalha com uma inteligência mais lógica, e mais no sentido de sabedoria e de inteligência de fato. E lógico. Seus seguidores têm memória extraordinária, habilidade analítica que permite imitar até outros poderes observados. Eles conseguem analisar e recriar poderes. Diferente do aprendiz, que ele registra poderes e usa e depois gasta. Possuem domínios também ritualísticos refinados em níveis mais altos, compreensão direta das leis da realidade e visão profética. O caminho da Torre Branca é o caminho da erudição pura, de certa forma. É uma busca, análise e imitação e criação do saber proibido. É ideal para quem quer dominar leis ocultas, entender segredos além da compreensão comum e usar conhecimentos como autoridade. Ele é o caminho que menos tem a ver com o poder bruto. É o caminho, em minha visão, menos associado ao combate de todos os outros. Não que ele seja incapaz, mas ele é certamente menos diretamente ligado do que a maioria dos outros. Porém, ainda assim, é um caminho que lembra muito um mago, né? Tal como os Mystery Priors lá. Porém, esse caminho está mais intimamente ligado ao aprendizado e à lógica. E suas sequências são: sequência 9, Leitor; sequência 8, Estudante da Racionalidade; sequência 7, Detetive; sequência 6, Polimata; sequência 5, Magister do Misticismo; a sequência 4 era Profeta; sequência 3, Cognizador; sequência 2, Anjo da Sabedoria; sequência 1, Olho Onisciente; e, é claro, sequência 0, Torre Branca. A partir das sequências médias, o caminho da Torre Branca oferece as habilidades bem definidas de observação, análise e imitação. Ele pode, em sequências maiores, dissecar poderes, como eu disse, copiar outros poderes. Ele consegue desenvolver uma magia ritualísticas únicas, criando feitiços únicos realmente, e poderes completamente diferentes. Ele ganha habilidades proféticas também, capacidade de ver destino e antecipar eventos. Ele consegue ler símbolos ocultos ao redor das pessoas e de situações, entender mais sobre a lógica do mundo astral, entender fraquezas e forças invisíveis. Já o Anjo da Sabedoria e o Olho Onisciente levam tudo isso a uma visão quase total de tudo. Leitura de todas as informações relevantes sobre passado, presente e futuro, de seus oponentes, alvos, poderes e habilidades. Mesmo que algumas mais ocultas, ele tem análise quase instantânea de poderes e contra-estratégias. No ápice, como Torre Branca, o adepto ele converte todo o conhecimento, imagem, análise, observação em autoridade. Ele pode imitar habilidades Beyonder com altíssima fidelidade, desenhar feitiços extremamente complexos e divinos a níveis absurdos, moldar rituais de modo que o saber invisível se torne o normal, e usar profecias, contratos e verdades descobertas como um instrumento de controle.
Em suma, o conhecimento deixa de ser apenas sobre entender o mundo, ele passa a ser sobre governar o mundo. O caminho do monstro, ou melhor, o caminho da roda da fortuna. Esse caminho é um dos meus caminhos preferidos, com toda certeza, e ele é centrado na manipulação do destino e da sorte. Os seus seguidores eles podem alterar probabilidades, manipular eventos futuros e até mesmo reencarnar para evitar perigos. Esse caminho ele está associado à organização da Life School of Thought, que é a escola da Rosa do Pensamento. O caminho da roda do infortúnio ele é o caminho da sorte e do destino. Ele é imprevisível, ele é perigoso e ele é muito fascinante, assim. Perfeito para quem quer virar probabilidades ao seu favor e completamente desfazer desfechos previstos. Ele é sobre também transformar boa sorte em calamidade como uma ferramenta. Ele é um caminho sobre acaso consciente, basicamente. Você aprende a navegar as possibilidades e, com poder suficiente, reescrever quais possibilidades vão acontecer. É o caminho de um personagem muito interessante que vamos começar a ver no volume 2, mas que vai bem além disso. É também um dos caminhos mais curiosos, pois ele é o caminho que mais representa dentre todos o destino. Sequência 9 dele é Monstro, sequência 8, Robô, sequência 7, Sortudo, sequência 6, Sacerdote da Calamidade, sequência 5, Vencedor, sequência 4, Mago da Desgraça, sequência 3, Andarilho do Caos, sequência 2, Falador do Pó, sequência 1, Serpente de Mercúrio e sequência 0, Roda da Fortuna. A partir das sequências médias, o caminho ele entrega um conjunto muito coerente e prático de habilidades ligadas à previsão, controle de probabilidades e à atração e repulsão de infortúnios. Nos níveis mais baixos, o adepto ele desenvolve sensibilidade ao acaso, de certa forma, pressentimentos, intuição de perigos e uma sorte prática que protege em pequenos momentos críticos ele. Nas camadas médias, essa intuição vira uma capacidade ativa de controlar um pouco a sorte. Você consegue inclinar resultados favoráveis para si, encontrar a melhor possibilidade no emaranhado de opções e mesmo catalisar pequenos eventos de sorte que mudam um combate ou negociação. O Mago da Desgraça e o Andarilho do Caos ampliam isso para manipulações maiores, impondo infortúnios aos alvos, semeando rupturas de probabilidade que causam acidentes ou falhas no sistema do que estava previsto. Ele é capaz, inclusive, de prender inimigos em loops temporais. Ele é útil tanto para prender inimigos num destino repetido, quanto para reiniciar situações que foram desfavoráveis para ele. Já nas sequências superiores, o poder fica mais radical, a premonição refinada, a reinicialização de encontros completamente, uma real segunda chance em tudo que estava acontecendo, capacidade ilimitada de reencarnação ou um tipo de reset e manipulação direta da probabilidade em larga escala. Por exemplo, pense em um campo de batalha. Escolher qual ramo de possibilidade se torna realidade, basicamente. No ápice, a Roda da Fortuna personifica a própria multiplicidade de futuros. O seu portador ele não só prevê os destinos, mas ele muda todas as ramificações do que futuro pode se realizar. Atrai calamidade seletiva para quem ele quiser, reinicia eventos e transforma a reincidência em vantagem. Em suma, é um caminho muito associado ao destino e à aposta. Quem trilha esse caminho aprende a apostar, manipular e, com força suficiente, decidir qual aposta vai ser a verdade. Mas, ao mesmo tempo, é um caminho com provavelmente uma das piores capacidades de combate. Ele se baseia principalmente quase só na sorte e no reset de eventos, e em aplicar azar ao inimigo. E nas sequências altas, é claro, um poder de manipulação temporal muito assustador. O caminho do prisioneiro, o acorrentado. Ligado à organização da Escola da Rosa do Pensamento e à Escola da Rosa da Vida, é também um caminho muito interessante que traz um leque de habilidades variadas. Ele foca mais em transformação radical dos Beyonders, é bem interessante. O caminho do acorrentado é rude, ele é visceral e é praticamente pensado para condições extremas. É o caminho da mutação e da resistência sobre-humana. O que isso quer dizer? Quem trilha esse caminho vira basicamente um monstro e também um Beyonder. É um caminho perigoso, imprevisível e bem difícil de lidar. Na sequência 9 temos o prisioneiro, na 8 o lunático, na 7 o lobisomem, na 6 o zumbi, na 5 o espectro, na 4 marionete, na 3 ou boneca, na 3 discípulo do silêncio, na 2 flagelo antigo, na 1 abominação e por fim sequência 0 acorrentado. Ganha mais força bruta, instintos, mas sempre tem um risco maior de perda de controle do que outros caminhos. Na sequência que ele vira um lobisomem, obviamente ele realmente vira um lobisomem, então a transformação traz garras, velocidades, a transformação de um lobisomem de fato, regeneração acelerada, maior controle sobre monstros, mas isso aumenta principalmente na sequência zumbi, onde ele consegue controlar mais os elementos da morte, zumbis de fato e espíritos, e ele mesmo se torna um zumbi extremamente resistente. Na sequência 5, temos a transformação para um espectro, onde ele consegue criar maldições quase indetectáveis e manipular vínculos espirituais. Age de fato como um espírito Beyonder com um grande novo leque de habilidade. Nas sequências mais altas, ele fala mais sobre maldições e mutações em massa, criando formas grotescas, árvores gigantes. A abominação pode se manifestar de várias formas, mas a capacidade de criar maldições letais aumenta bastante. Tem a autoridade de cortar e alterar a conexão entre o mundo físico e espiritual, vinculando ou suprimindo poderes que dependem dessa conexão. Em termos práticos, isso significa que alguém no topo desse nível não só comanda mortos-vivos e alguns monstros, ele também pode neutralizar ou prender habilidades espirituais adversárias, mas também é um caminho que requer muito autocontrole
porque ele está sempre próximo da perda de controle. O caminho do criminoso, o caminho do abismo. O caminho do abismo é o mais sombrio entre os caminhos, ele é o que mais representa corrupção e desejo, até mais do que o caminho do enforcado quando a gente fala de corrupção. Ele trata-se de mergulhar no mar, realmente o inferno interno, alimentar desejos proibidos e transformar o caos também em autoridade. Mas a principal essência desse caminho é o abismo dos desejos, digamos assim. Esse caminho está majoritariamente associado à seita da santidade do sangue e é um caminho marcado por representar literalmente demônios e desejos, o proibido, a amplificação das emoções humanas. Não dá pra associar isso aqui a uma classe qualquer de RPG, sabe? Afinal, são literalmente demônios. Mas na sequência 9 temos o criminoso, na 8 o anjo sem asas, na sequência 7 o assassino em série, na 6 o demônio, na 5 o apóstolo do desejo. Na real, eu confundi, na 6 o termo não é demônio, é diabo. Aí na sequência 4 é o termo demônio de fato. Sequência 3, tagarela, sequência 2, arquiduto sangrento, sequência 1, monarca imundo e sequência 0, abismo. A partir das sequências médias, o abismo oferece habilidades extremamente poderosas e variadas. Ele inclui transformações corporais para demônios, então são fisicamente resistentes, conseguem controlar veneno, chamas, manipular emoções e criar desejos nos inimigos. Ele manipula emoções profundamente à distância, pode incitar medo, ódio, luxúria para destabilizar inimigos e controlar multidões. Em camadas mais altas, o poder mental e espiritual se intensifica, ele consegue criar ilusões, induzir delírios coletivos e corromper sanidade. Em sequências mais altas, então, eles conseguem usar corrupção, morte e tentação como instrumentos de poder. Assim, no ápice, ele deixa de apenas manipular, ele possui autoridade sobre corrupção como lei. Pode neutralizar poderes espirituais, adversários, impor maldições invisíveis sobre lugares inteiros, criar desejos, usar a voz. Em suma, o abismo não é só sobre destruir, é reescrever o que as pessoas aceitam como corrupção, desejo e poder. O caminho do plantador. Olha, eu disse que com essas habilidades de nome de poções altas e de auto-sequências de cada caminho já é um spoiler. Então, não assista se não quiser, pula aí 2 timestamps pro caminho do caminho do plantador e do caminho do apotecário. É o caminho que fala sobre a ligação à natureza, sobre vegetações, cura, cultivo e colheita. É o caminho que perfeitamente representa um druida, inclusive é o nome de uma das sequências. Esse caminho é bem ligado à Igreja da Mãe Terra, é o caminho do plantador, é um caminho de criação, cura e biologia profunda. É sobre dar forma à vida, manipular corpos e ecossistemas e transformar crescimento natural em autoridade. Ideal para quem prefere o poder de vida, de regeneração e de cura, e também a natureza. Na sequência 9 é o plantador, 8 médico, 7 sacerdote da colheita, 6 biólogo, 5 druida, 4 alquimista clássico, 3 carregador das almas, 2 lorde desolado, 1 andarilho da natureza, ou andarilho da natureza, e 0 mãe. A partir das sequências médias, o caminho concentra um conjunto claro e útil de capacidades, além do cultivo e de manipulações vegetais iniciais. O adepto desse caminho aprende biologia aplicada, curas, ele realmente vira meio que um biólogo ou um bioengenheiro, mas ele é o caminho que mais lembra um druida ou também um alquimista um pouco ali. Fala então sobre criar e anular formas de vida, fala muito sobre conceitos biológicos, linhagens, usar a vida como recurso estratégico, cultivar monstros, selar, regenerar territórios e árvores. O caminho do apotecário. Outro caminho que é ligado a uma das 7 igrejas ortodoxas, tal como o caminho do plantador, que o caminho do apotecário também é ligado à Igreja da Mãe Terra, e também a Escola da Rosa da Vida e a Escola da Rosa do Pensamento. E uma raça em particular. Esse caminho foca em poções, curas e manipulação da vitalidade. Ele também fala de manipulação obscura e habilidades ligadas à beleza e vida. É o caminho do qual surgem entidades conhecidas como sanguínea. Alguns chamariam de vampiros, mas eu não vou entrar em detalhes porque eles achariam ofensivo. O caminho do apotecário é um caminho sobre vida, cura e mistério também. Combina botânica, mas com mais pro lado químico de poções e tal. Bem como alguns poderes lunares. É ideal para quem quer controlar corpos, curar e corromper a vitalidade e manipular espíritos menores. Sequência 9, apotecário. 8, domador de bestas. 7, vampiro. Sequência 6, professor de poções. 5, erudito escarlate. Sequência 4, rei xamã. 3, invocador supremo. 2, doador da vida. 1, deus da beleza, ou deusa da beleza. E 0, lua. A partir das sequências médias, o caminho se concentra em saberes ligados à biologia, poções e espiritualidade. O domador e o vampiro têm algumas habilidades mais relacionadas à resistência, regeneração e traços sanguíneos. Nas camadas altas surgem habilidades de manipulação de vida mais poderosas, como aumentar ou reduzir fertilidade, modular ciclos de vida em áreas inteiras, criar espaços protegidos e convocar efeitos que influenciam aparências, atração, beleza e rituais extremamente poderosos ligados à lua. No ápice, essa capacidade de virar autoridade sobre o aspecto da vida e da criação local, domínio sobre ecossistemas e até parece um pouco com o caminho do plantador, o caminho do árbitro, ou na sequência 0, o caminho do justiceiro. Principalmente associado a diversas famílias nobres e uma certa família especial em particular, é sobre a detecção e sobre a autoridade, é sobre estabelecimento de leis e de regras, é sobre punição e aplicação da lei. Em níveis altos, ele pode impor leis, negar ou privar outras habilidades. Esse caminho, então, fala muito sobre ordem e leis. O caminho do justiceiro é a via da ordem, do veredito, da imposição de regras. Ele é institucional, muito prático, ideal para transformar leis em armas práticas. Ele não é só sobre punir, ele consegue distorcer o ambiente de forma a aplicar a realidade, digamos assim, tornando a realidade mais real do que habilidades Beyonder. Sequência 9, árbitro. Sequência 8, xerife. Sequência 7, interrogador. Sequência 6, juiz. Sequência 5, paladino disciplinar. Sequência 4, mago imperativo. Sequência 3, caçador do caos. Sequência 2, equilibrador. Sequência 1, mão da ordem. E é claro, sequência 0, justiceiro, ou justiciar. Em níveis mais altos, ele é essencialmente o caminho da institucionalidade, a habilidade de normatizar leis, impor regras, inclusive em batalha, negar efeitos sobrenaturais e
aplicar o real em campo, criando leis que sirvam à sua própria vontade. O caminho do advogado é um caminho parecido com o do árbitro, mas ao mesmo tempo meio contrário. Ele usa as leis também, mas ele usa de outra forma. O caminho do advogado, ou melhor, o caminho do imperador negro, é o caminho que representa a distorção de tudo que existe, distorcendo a realidade, as leis, e é também o caminho da monarquia. Um caminho extremamente interessante, que é o caminho do imperador negro, é então o caminho da corrupção institucional, e pode ser aplicada ao campo de batalha na prática. Ele não só destrói com força, mas ele mina recursos inimigos, ele distorce de forma que alguns equipamentos, itens e poderes dos inimigos não funcionam adequadamente. Ele é basicamente uma corrupção da lei, da ordem e do funcionamento normal. Ele cria falhas onde o adversário acha que ele está seguro. A sequência 9 é Advogado, 8 Bárbaro, 7 Subornador, 6 Barão da Corrupção, 5 Mentor da Desordem, 4 Conde dos Caídos, 3 Mago Frenético, 2 Duque da Entropia, 1 Príncipe da Abolição e 0 Imperador Negro. Na prática, o caminho do Imperador Negro ele não bate só com força, ele cria um terreno, ele tem que fazer preparações. Ele usa influências, subornos pra deixar o inimigo mais fraco sem que ele nem percebesse. Resumindo, o Imperador Negro vence antes da batalha começar se ele conseguir se preparar bem, né? Seu talento é transformar regras, recursos e laços sociais em armas, distorcendo eles. Quando forçado a confronto direto, ele mistura uma brutalidade com uma corrupção dos recursos dos oponentes, para fazer a vitória custar menos para ele e ficar mais fácil. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, a sua inscrição ajuda bastante pro canal que tá começando. E deixa aí, comenta o seu caminho preferido, ou a cor do médico que você acha que ele parece. Eu esqueci de fazer isso, acho que depois eu faço um só pra isso. E esses foram os 22 caminhos de Lord of the Mysteries, e todas as suas sequências. É claro, de uma forma resumida, sem já exagerar na descrição das habilidades, trazendo uma visão mais abstrata, mas também explicando um pouco na prática, principalmente as do vidente, né, pro que o Klein já viu. Também não aprofundei nos rituais e spoilers de como avançar nessas altas sequências. Tem muita coisa nessa história. O mundo de Lord of the Mysteries é certamente fascinante e o seu sistema de poder muito mais ainda. E tem muito mais por trás desse mundo, muitas leis spoilers que eu não falei aqui e que ainda há muito a ser revelado. E muitos mistérios aí pra falar futuramente. Entretanto, isso seriam spoilers colossais, por isso que eu não vou falar aqui. Então é isso, foi um vídeo bem longo até, mas não à toa. O sistema Beyond no geral é bem grande, uma vez que você entende o quão ele é tão grande, mas não tão complexo assim, talvez até simples, porém com diversos detalhes que acrescentam muito na obra e na história. Gosto muito como os caminhos funcionam de forma geral. Eu tenho meus preferidos, é claro. Eu particularmente, numa situação hipotética, ficaria entre dois caminhos, principalmente que é o do vidente, ou seja, do tolo, e o caminho do monstro da roda do destino. Eu gosto bastante dos caminhos do saqueador e do árbitro. E você, se puder jogar um jogo de Lord of the Mysteries, inclusive temos trailers de um jogo prestes a sair, vai ter um RPG. Não sei ainda se vai ter todos os caminhos, não temos muitos detalhes, mas saiu um vídeo recentemente que até mostra a Audrey. Mas qual caminho vocês escolheriam, o que parece mais interessante de usar? Deixa nos comentários que vai ser divertido ler as opiniões. Assim também deixe comentários de feedback do vídeo, vai ajudar a entender bastante críticas, opiniões, sugestões futuras. E, como eu disse, se você gostou, pode deixar seu like e se inscrever para mais vídeos como esse. Se você já leu a nova, por exemplo, que é uma parte 2 com todo spoiler que tem direito, pode falar também. Se alguma informação ficou confusa, alguma coisa assim, peço que perdoe, foi um vídeo bem longo, então ficou difícil até me lembrar de tudo e a boca começou a secar, mas eu espero ganhar mais prática para mais vídeos como esse aí no futuro. Então agradeço de verdade mesmo o seu apoio, a sua atenção e tchau, tchau, até a próxima.